Olá, gente. Muito bom dia a todos. Eu começo aí pedindo que Deus abençoe cada um que está aqui presente, que vai assistir essa aula. É, já foi divulgado diversas vezes aí na página da igreja, né, a aula dominical com o irmão Cris, que sou eu, e resolvemos alguns probleminhas técnicos aí. Agora a aula vai ser direto pela página da igreja. Então espero que isso possa ajudar, espero que seja edificante, espero que vocês possam achar interessante esse tema que nós vamos tratar aqui. E como nós estamos começando hoje, então, a transmitir pela página da igreja, eu pensei em começar com um novo estudo que nós vamos fazer aqui. E esse estudo ele se chama O Homem Perante Deus. Né? O que é isso? É o homem diante de Deus. Então, nós vamos tratar aqui da relação do ser humano com Deus, partindo ali desde o momento em que o ser humano é um pecador, muitas vezes aquele que não se interessa por Bíblia, não quer saber de igreja nem nada. Então, qual é a condição dessa pessoa diante de Deus? E até que essa pessoa possa se interessar, querer saber um pouquinho sobre fé, sobre Deus, sobre Bíblia, quais os passos que essa pessoa precisa passar até que de fato ela faça parte da família de Deus, possa ter firme a sua esperança de salvação. Então o que nós vamos ver aqui é um passo a passo. Desde este momento em que a pessoa começa a ouvir sobre o Evangelho, começa a entender qual é a condição do ser humano diante de Deus e todo o processo que ele precisa passar para que de fato ele possa passar a eternidade na presença de Deus. Tá bom? Então essa vai ser a ideia desse estudo, vão ser alguns domingos aí tratando desse assunto. E caso você tenha alguma pergunta, algum questionamento, pode colocar aí nos comentários e eu vou ver a melhor forma de responder. De repente eu faço um outro vídeo para tratar das questões que podem ser feitas, tá bom? Podem falar comigo, fiquem à vontade e eu espero que Deus abençoe cada um e que abençoe esse estudo que nós vamos fazer. Eu fiz já alguns vídeos nessas outras aulas dominicais, tratando, por exemplo, da Bíblia, explicando por que a Bíblia é a palavra de Deus, por que ela é um livro confiável, por que ela é um livro único na história da humanidade, demonstrando como a Bíblia ela é infinita em conhecimento, ela é infinita em sabedoria, em conhecimentos, né? Então, eu já demonstrei em outros vídeos por que é que nós devemos acreditar em Jesus, por que é que nós devemos acreditar na Bíblia. Se alguém se interessar, é só falar comigo, de repente eu coloco alguns links aí para quem se interessar poder acompanhar esses assuntos, tá? Para poder chegar aqui nessa aula, nesse estudo, já tendo algum conhecimento e, como eu disse, tendo alguma pergunta, pode falar comigo que vai ser um prazer responder a cada uma das perguntas que forem feitas aqui, tá? Nesse estudo que nós estamos iniciando hoje, então, a ideia é essa, é nós olharmos o homem desde quando ele começa a se preocupar com esse entendimento sobre Deus, sobre a vontade de Deus, até o momento em que de fato ele será levado até a presença desse Deus maravilhoso para toda a eternidade. Então é um passeio pelas páginas das Sagradas Escrituras e é um passeio por conceitos, pela sã doutrina, nessa busca de compreendermos qual é o relacionamento que o ser humano tem com Deus, o que é que Deus espera de nós e de que forma nós podemos fazer parte desse plano maravilhoso que Deus tem para a humanidade. Então a primeira coisa que eu quero que a gente pense é o seguinte. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é o pecado. O que é o pecado? De que forma que ele altera a relação do ser humano com Deus? Então essa é uma primeira coisa que nós devemos pensar aqui para começarmos a entender qual é o tipo de relacionamento que Deus tem com o ser humano e qual é o relacionamento que nós podemos buscar a ter com esse Deus também. Então a primeira passagem que nós vamos olhar aqui é em Romanos capítulo 5, versículo 12, onde diz assim: o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então qual é a ideia que nós podemos tirar dessa passagem aqui? Todo homem, todo ser humano, toda a raça humana, e isso independente de suas obras, todos são participantes do pecado. Então todos nós estamos contaminados, estamos corrompidos
por causa do pecado. Então toda a humanidade diante de Deus, né? Então toda a humanidade perante Deus, ela é maculada devido ao pecado. Uma outra passagem que nós podemos dar uma olhada aqui é Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, se nós pensarmos ali em Adão e Eva, e eles cometendo aquilo que é conhecido como pecado original, né, o primeiro pecado, então, a partir daquele momento, a partir daquele ato de desobediência que eles tiveram diante de Deus, toda a humanidade foi separada de Deus, né? Então Adão e Eva naquele momento foram expulsos do paraíso e todos nós que nascemos da descendência deles já nascemos com essa separação, né? E por quê? Por que nós estamos separados de Deus? Como diz o versículo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, né? Então os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então por causa dos nossos pecados nós estamos e nascemos, né? E a humanidade de forma geral se encontra separada de Deus. Uma outra passagem assim, evidentemente aqui para que isso fique bem claro, né? Então o ser humano, entre o ser humano e Deus existe aí como se fosse um abismo, né? Esse abismo é intransponível, é impossível para o ser humano atravessar esse abismo para poder entrar na presença desse Deus santo, puro e justo. E isso por quê? Justamente por conta do pecado, né? Então é o pecado que causa essa separação. Então por causa do pecado, o homem, ou seja, o ser humano, a raça humana, está separada de Deus, simbolizado aí num abismo que seria intransponível para qualquer ser humano ultrapassar. Uma outra passagem, Salmos capítulo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, essa ideia que a Bíblia nos passa, de que desde que nós nascemos, né, desde que nós somos concebidos por nossas mães, nós já nascemos em pecado. Não exatamente porque fazemos algum pecado no momento do nascimento, mas porque nós já nascemos nessa condição de estarmos separados de Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram, ele e toda a sua descendência foram separados de Deus, né? Então por isso que nós já nascemos nessa condição. Então desde que somos concebidos, nós já somos concebidos em pecado. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Nunca mais amaldiçoarei a terra, que é o próprio Deus falando, né? Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então aqui é a Bíblia descrevendo o ser humano. A Bíblia descreve o ser humano de uma maneira fantástica, de uma maneira espetacular. Ela consegue pegar cada pedacinho nosso, cada pensamento, cada atitude, ela descreve, ela destrincha o ser humano de uma maneira que de fato é espetacular. Muitas pessoas têm esse ato falho de olharem para crianças e pensarem nas crianças como seres puros, como seres inocentes, né? E que por isso, quando uma criança morre, ela vai direto para o céu. De fato, nós cremos que as crianças vão para o céu, mas porque o sacrifício de Jesus alcança essas crianças também. Mas as crianças não são puras, perfeitas e inocentes. Você quer ver? Pegue uma criança e deixe ela crescer sem que você proíba ela de fazer nada. Deixe ela fazer tudo o que ela quiser, não restrinja nada, não dê nenhuma punição para ela, deixe ela fazer tudo aquilo que ela quiser. Você acha que essa criança vai crescer e ser um adulto responsável, uma boa pessoa? Se nós fizéssemos isso com as nossas crianças, certamente nós estaríamos criando monstros, né? Porque nós precisamos o tempo todo estar corrigindo, estar orientando, né? Muitas vezes precisamos punir para que elas entendam coisas que não podem fazer. Por quê? Porque a Bíblia descreve o ser humano de fato como nós somos. E essa passagem diz que o coração do homem ele é inclinado para o mal desde a infância. E quando você tiver alguma dúvida de que o que a Bíblia diz, mas será que é assim mesmo? Será que é verdade? Basta observar, né? Principalmente quando se trata do ser humano. É só observar e fica muito claro que a Bíblia sempre tem razão.
Então, desde que nós somos crianças muito pequenas, nós já temos essa tendência de sermos extremamente egoístas, e se os nossos pais não estiverem ali o tempo todo nos corrigindo, nós nos transformamos em monstros. Aliás, quando olhamos para a sociedade hoje em dia, nós vemos algumas crianças nessas condições, porque muitos pais não exercem autoridade, né? E sem dúvida essa inclinação para o mal ela vai se desenvolvendo e fica cada vez mais difícil. Não é o ponto do nosso estudo aqui, né? Salmo 58, versículo 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Então o que nós estamos fazendo aqui é observando de que forma que a Bíblia descreve o ser humano. E é muito claro que desde o momento em que nós nascemos, no caso aqui com relação à mentira, né, nós já temos essa tendência, né, para realmente para cometermos aquilo que são atos falhos, que são ofensas a Deus, que a Bíblia trata como sendo pecado. Jó capítulo 15, versículos do 14 ao 16. Como o homem pode ser puro? Olha aqui que pergunta interessante, né? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto e que bebe a iniquidade como água. Olha como a Bíblia descreve o ser humano. Impuro e corrupto e bebe a iniquidade como água, né? Então, de fato, como o homem pode ser puro, né? Como alguém que tenha nascido de uma mulher pode se dizer puro. E nós vemos muitas pessoas aí, de algumas religiões principalmente, que por atos de caridades que fazem, né, elas imaginem estar bem com Deus, né, imaginam estar bem com Deus, né, que Deus olha para elas e se alegra. Mas quando nós olhamos essa separação que o pecado faz com que nós tenhamos diante de Deus, e quando nós olhamos o motivo para que isso tivesse acontecido, qual foi o ato terrível que Adão e Eva cometeram? Qual foi esse ato que fez com que toda a humanidade nascesse separada de Deus e condenada justamente, né, por conta desses nossos pecados? Qual foi o ato que eles cometeram? Eles mataram, assassinaram, roubaram, estupraram? Não. O que eles fizeram foi apenas morder uma fruta. Isso demonstra de forma muito clara qual é a relação que Deus tem com o pecado, como nós vamos ver melhor também daqui a pouco. Mas o pecado é algo terrível, e não são apenas aqueles que cometem assassinatos, que roubam, que têm uma vida devassa, que não vão poder entrar na presença de Deus. O que a Bíblia chama de pecado e de atos terríveis, de rebelião contra Deus, são atos tão simples quanto uma simples mordida em uma fruta. Então, pensem nisso, né? Porque, como diz Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos os seres humanos são pecadores e por isso estão destituídos, né? Ou seja, estão sem esta glória de Deus, estão separados desta glória de Deus. E se todos nós pecamos, e agora? O que fazer? Se existe um abismo que separa o pecador do Deus Santo, e se a Bíblia é muito clara em declarar que todos nós somos pecadores, e agora? O que fazer? Esses versículos eles demonstram de forma clara que ninguém pode se sentir justo diante de Deus. Quando nós olhamos para o que Adão e Eva fizeram, para aquela mordida na maçã, e eu penso na minha vida, e se eu me lembrar de uma mentirinha pequena que eu tenha contado na minha adolescência, sabe aquela mentirinha boba? Se esse fosse o único pecado que eu tivesse cometido na minha vida toda, seria suficiente para eu ser banido para o inferno por toda a eternidade. Porque é assim que Deus encara o pecado. Porque é só olhar para o que ele fez com Adão e Eva por causa de uma mordida em uma fruta. E eu tenho certeza que tanto você como eu já cometemos
Pecados muito mais terríveis do que apenas uma simples mordida em uma fruta. Milhares e milhares de pecados que todos nós cometemos durante toda a nossa vida. Muitos, muito mais graves do que apenas morder uma fruta. Então, como que nós podemos imaginar que alguma caridade que eu faça pode me colocar justo diante de Deus? E aí, para tentarmos entender qual é essa relação de Deus com o pecado, como é que Deus se relaciona com o pecado, o quão grave o pecado é para Deus. Olhem essa próxima passagem aqui, né? Então, como eu disse, pensando agora em Deus e o pecado. Habacuque capítulo 1, versículo 13, falando de Deus. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Deus não pode conviver com o mal, ou seja, com o pecado. Deus não pode nem sequer olhar para o mal. Aquilo que for imperfeito jamais vai poder entrar na presença de Deus. E se todos nós somos pecadores, que esperança há para nós? Que esperança há para a raça humana? Quem é que vai poder entrar na presença desse Deus Santo? Se alguma coisa imperfeita entrar na presença desse Deus, se o pecado entrar diante da presença dele, por causa da sua santidade infinita, este ser pecador vai ser extinguido, extinto, na mesma hora. Quem pode entrar na presença desse Deus? Olha Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E olhem o Salmo 11, versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Então quem é que vai poder entrar na presença de Deus? Somente aqueles que forem retos, aqueles que tiverem o seu coração puro diante de Deus. Mas, se nós acabamos de ver que todos nós somos pecadores, como é que o que a gente pode fazer para se tornar seres iluminados como essa figura que aparece aí, não? Coração tão puro que até ele brilha mais do que as estrelas do céu, aí, do que os astros, né, nesse universo infinito. Então nós temos que ser assim. Temos que ser puros, perfeitos. A Bíblia até fala isso, né? Sejam santos como Deus é santo. Então, de que forma nós podemos nos tornarmos seres como esse aí, para que a gente possa entrar na presença de Deus? Então a pergunta é: quem são os retos diante de Deus? Quem são aqueles que têm o coração puro diante de Deus? Então, os retos são aqueles que se esforçam por andar corretamente nos caminhos de Deus. Eles procuram não se desviar, né? Então, o caminho correto é esse aqui. Então, a ideia é nos mantermos nesse caminho, não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, né? E fazermos isso de forma consciente, né? Na verdade, até de forma prazerosa, né? Eu me alegro em obedecer a Deus, porque eu reconheço que é o melhor que pode ser feito. Então, quem estiver envolvido com a maldade, ou seja, com o pecado, quem não for puro de coração, quem não se esforçar em andar dessa forma reta nos caminhos de Deus, não vai poder ver a sua face e, consequentemente, não entrará no reino de Deus. Então, as pessoas costumam falar, né, de ir para o céu ou de ir para o paraíso. Se você não for iluminado como esse ser que está aparecendo aí, não for puro e reto, perfeitamente de coração, não há esperança para você. Como ser puros e retos diante de Deus? De que forma nós podemos nos tornar seres puros e retos, sermos santos como Deus é santo, para podermos entrar na presença dele? Olha o Salmo 51, versículos 10 e 11. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença. Nós só podemos clamar juntos com o salmista aí: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É a única forma de eu ter um coração puro, reto e justo diante de Deus, é se esse Deus mesmo criar e colocar esse coração dentro de mim, renovando dentro de mim um espírito estável, para que ele não me expulse da presença dele.
Então, se o próprio Deus não me der esse coração puro, não há esperança para mim, né? Somente Ele pode nos tornar santos como Ele é santo, né? Eu pelo meu próprio esforço, você pelo seu próprio esforço, não há nenhuma esperança. Ezequiel capítulo 36, 26 e 27. Ó, darei a vocês um coração novo, olha aqui Deus falando, né? E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. É Deus quem tem que fazer tudo isso por nós. Nós não somos capazes. Então é somente se Ele nos der esse coração novo, se Ele colocar esse espírito novo em nós, se Ele tirar de nós esse coração de pedra, né, o coração duro. Você já ouviu falar do Evangelho e não consegue entender? Ou você já pregou o Evangelho para alguém, ensinou e explicou e essa pessoa não aceita? Coração duro, né? Então é Deus quem tem que tirar esse coração duro de nós e nos dar um coração de carne, né? Então, se Ele não fizer isso por nós, se Ele não nos levar a agir segundo os decretos e mandamentos dele, né? Ou seja, se Ele não fizer com que a gente ande nessa linha reta que leva até Ele, para nós é impossível. Então, somente o próprio Deus pode nos dar esse coração puro e nos tornar retos diante dele. Então, como é que Ele faz isso? Como Deus nos torna puros e retos? Como que um homem pecador como eu, pecador desde que nasci, desde o ventre da minha mãe, inclinado para o mal em todas as minhas decisões, se eu não me controlar, eu posso me tornar uma pessoa pior do que Hitler. Né? Hitler foi uma pessoa terrível, evidentemente que foi. Ele simplesmente deu vazão aos seus desejos, ele não se controlou, né? Que é o que explica muitas das desgraças que o ser humano é capaz de cometer. Né? Então, como é que Deus pode nos tornar puros e retos? Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Pronto, está aqui. Encerramos o nosso estudo de hoje. Já aprendemos como é que Deus pode nos tornar puros e retos. É simplesmente Ele nos purificar com hisopo e Ele fazendo isso nós ficamos puros. Gostaram da explicação? Pois é, né? Precisamos entender o que é que a Bíblia está querendo nos ensinar com essa passagem. Né? O que é isso, hisopo? Né? Purifica-me com hisopo e ficarei puro. O que isso quer dizer? Lá em Êxodo capítulo 12, versículos 22, nós lemos assim: molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Então, isso aqui aconteceu naquele momento em que Moisés estava tirando o povo escravizado do Egito e Deus estava enviando as 10 pragas para convencer o faraó a libertar o povo, e esse era o momento da 10ª praga. Né? A 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos. Então, Deus orientou os israelitas para que eles molhassem um feixe de hisopo no sangue do cordeiro, né? Então eles deveriam sacrificar um cordeiro e molhar esse feixe no sangue desse cordeiro e passar na viga superior ali da porta das casas deles e também nas laterais das portas. Né? Então quando o anjo do Senhor passasse naquela região para matar, né, todos os primogênitos, quando ele visse o sangue nas portas dos israelitas, ele passaria direto. E os filhos, né, os primogênitos, seriam poupados, né, seriam libertos daquele acontecimento terrível que aconteceu ali no Egito. Né? Então, hisopo, né, nesse texto aí, ele se refere provavelmente a uma planta, aqui, ó, que ela tem o talo reto e ela tem algumas flores aí, né? Então ela é muito apropriada para você pegar esse feixe, você molha ele ali no sangue e ele funciona muito bem para você espirrar ou para você passar esse sangue, como eles fizeram na porta ali, né? Então a ideia era essa, né? Pegando esse sangue e fazendo os rituais que eles faziam lá, eles purificavam tudo aquilo que foram orientados a fazer na antiga aliança, né? Ou seja, no Antigo Testamento. Né?
Então a ideia é que através deste sangue que era borrifado com este talo aí, né, como nós vemos aí na porta, né? Então eles pegavam esse galinho, esses galhos, né, molhavam no sangue do cordeiro e passavam ali pela porta. Mas o que será que isso quer dizer, né? Será que Deus tem que borrifar sangue em mim para que ele possa me tornar puro? Eu sei que muitos de vocês entendem do que é que eu estou falando aqui, né? Mas a ideia qual que é? Hebreus capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então esse aqui é um conceito que nós encontramos no Novo Testamento e que nos explica que se não houver derramamento de sangue, não é possível que o perdão seja concedido. Então, na época ali do Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios de animais para purificar os homens de seus pecados, né? Então a ideia era, eles cometiam um pecado, então eles deveriam pegar um animal, um cordeiro muitas vezes, levar esse animal para os sacerdotes, e os sacerdotes sacrificavam esse animal para que o israelita pudesse ser perdoado. O que eles deveriam aprender com isso? O que Deus queria ensinar para eles? Que eles eram pecadores e eles mereciam ser punidos, né, por causa do pecado deles. Mas que Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, aceitava o sacrifício daqueles animais no lugar deles e desta forma eles não eram punidos e podiam continuar vivendo as suas vidas, né? Então esta era a ideia, né? Era isso que Deus estava querendo ensinar para eles. Agora, esses sacrifícios eles não eram perfeitos, né? Na verdade eles precisavam ser repetidos várias vezes, né? Então eram muitos animais que morriam ali. Por quê? Porque o sangue de bodes e de cabras, de touros, ele não pode tirar o pecado do homem, né? Então, conforme está escrito também aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 4, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É impossível. Eles sacrificavam muitos animais, muitos. Mas a Bíblia nos ensina que esses sacrifícios eles serviam como uma sombra apenas, era como um símbolo, né, do sacrifício perfeito que viria. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Então, a ideia é que quando o que estava para vir viesse, os israelitas entendessem, poxa, todos esses sacrifícios não foram suficientes para que nós pudéssemos ser perdoados de verdade. E quando eles olhassem para o sacrifício que nós vamos olhar no nosso estudo daqui a pouquinho, era para eles terem entendido que este era o sacrifício representado por todos aqueles animais que morreram ali. Então, qual é o sacrifício perfeito? Se o sacrifício daqueles animais não representava de fato perdão para eles, qual era o sacrifício que teria condições de fato perdoar o pecado deles e de toda a humanidade? Então, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio do sangue de bodes e touros, mas pelo seu próprio sangue, eu coloquei Jesus aqui para ficar bem claro, né? Então Jesus entrou no Santos dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Vamos ver mais um versículo aqui, o versículo 26 ainda desse capítulo 9. Então, Jesus apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, o que eles faziam no Antigo Testamento? Eles pegavam um animal, e a orientação que eles tinham é para que fosse um animal perfeito, um animal sem manchas, um animal não podia estar mancando, não podia estar machucado, tinha que ser um animal perfeito. Eles tinham que pegar o melhor que eles tinham e era isso que eles tinham que oferecer para Deus, né? Mas nada disso era de fato tinha poder para perdoar os pecados deles, né? Então, o que Deus fez? Já que aqueles sacrifícios não podiam perdoar pecados, né? Porque eles não tinham nem sangue humano e nem o sangue humano poderia também perdoar pecados, porque o próprio sangue humano estava contaminado por pecado também, né? Então Deus enviou seu filho Jesus,
para que, mediante, não de um sacrifício de um outro ser vivo, mas mediante o sacrifício de si mesmo. Então Jesus ele se ofereceu como sacrifício. E é este o único sacrifício perfeito que tem o poder de perdoar pecados. Olha o que diz aqui essa imagem para nós, né? Então, o cordeiro para eles representava que Deus aceitava o sacrifício daquele animal e desta forma eles não eram punidos. Mas esses animais não tinham de fato como fazer que o perdão alcançasse aquelas pessoas. Então Jesus veio e, num sacrifício perfeito, oferecendo-se a si mesmo, este sacrifício tem valor. Por quê? Se o sangue de bodes e touros não podia perdoar pecados, porque não era sangue humano. Se o sangue dos próprios seres humanos não poderiam perdoar pecado, não adianta Deus exigir que eu seja crucificado para que eu pague o preço pelos meus próprios pecados. Meu sangue está contaminado pelo pecado também. Então, da mesma forma, não tem valor. Era necessário um sacrifício perfeito. Então foi necessário que Deus enviasse seu Filho Jesus. Ele encarnou como homem, ele viveu a vida que todos nós deveríamos viver, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula. Ele teve uma vida plena e perfeita. Por isso, ele pôde oferecer esse sacrifício de si mesmo pela humanidade, como um sacrifício perfeito, que nenhum de nós seria capaz de oferecer. É por isso que somente o sacrifício de Cristo pode perdoar pecados, porque ele foi o sacrifício perfeito. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 9, versículo 28. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. Né? Interessante aqui a gente observar que o texto ele diz que é para tirar o pecado de muitos, né? E não para tirar o pecado de todos. Porque o sacrifício de Cristo ele tem poder para alcançar toda a humanidade. Mas não são todos que aceitam, né? Não são todos que recebem esse sacrifício. Por isso que não são todos os pecados de todas as pessoas que são retirados, mas sim, pela graça e misericórdia de Deus, para tirar os pecados de muitos. Vamos tentar entender o que a gente viu até agora. Então, o homem, quando ele nasce, ele já nasce em pecado, e desta maneira ele nunca poderá ver a Deus. Né? Consequentemente, não vai poder entrar no reino, no céu, no paraíso. Nós vimos também que sem derramamento de sangue não há perdão, mas o sangue do próprio homem, como ele também está contaminado pelo pecado, também não pode oferecer esse perdão. Não tem como salvar o ser humano, o sangue do próprio ser humano. Nós vimos que o sangue de animais também não pode tirar pecados, evidentemente não é um sangue de humano. Então somente o sangue de Cristo. Por quê? Porque ele viveu esta vida pura e reta diante de Deus, não cometendo nenhum pecado, e desta forma ele pode oferecer, ou ele pôde oferecer-se a si mesmo em um sacrifício perfeito diante de Deus, e somente esse sacrifício pode lavar os pecados do homem e torná-lo puro diante de Deus. Como fica claro aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que nos diz: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Então, para as pessoas que não estão acostumadas com a igreja, com a Bíblia, eles acham estranho, né? Eu fui lavado no sangue de Cristo. Mas essa é a ideia. Né? É aquela ideia de sermos aspergidos, né, com o sangue do Cordeiro. E o nosso Cordeiro pascual é Cristo. Romanos 3,25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Então, propiciação é como um sacrifício que desvia a ira de Deus, removendo o pecado. Na verdade, essa palavrinha aí, propiciação, ela é uma das palavras mais importantes que nós encontramos na Bíblia. Né? O que é a propiciação? Propiciação é um sacrifício que aplaca, ou seja, que acalma, que reduz a justa ira de Deus. Então, sem esta oferta, todas as pessoas estariam com toda a razão destinadas ao castigo eterno. Né? Então, a santidade de Deus, ela exige castigo por causa do pecado do homem. Deus é santo. E sendo santo, ele não pode admitir o erro, né, a desobediência.
Então, por amor, Deus ele envia o seu Filho para fazer aí uma expiação vicária. O que é uma expiação vicária? É um sacrifício em substituição, né? Então, Jesus se sacrifica no nosso lugar. É essa a ideia de um sacrifício vicário, né? De uma expiação vicária. E ele faz isso pelos pecados daqueles que crerem nele. Nós vemos isso, por exemplo, aqui em 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Olha o que é o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus veio para sofrer a punição pelos pecados no lugar dos pecadores que crerem nele. Então, quando Cristo morre no nosso lugar ali naquela cruz, o que ele está fazendo? Né? Ele está pegando os nossos pecados e está carregando os nossos pecados com ele e está sofrendo a punição pelos pecados que toda a humanidade cometeu. Mas não é só isso, né? Ainda que Cristo tire os meus pecados, eu não sou digno para entrar na presença de Deus. O que mais que Cristo faz? Como ele veio, se tornou homem e teve uma vida plena e perfeita, ele tem méritos diante de Deus, porque ele viveu uma vida pura, santa e justa. Então o que ele faz? Ele pega os méritos da vida dele e coloca esses méritos em nós. Então, além de carregar os meus pecados, ele me dá os méritos da vida que ele teve, da morte que ele teve, e tudo isso é que faz com que seja possível eu ser santo diante de Deus, eu ser puro diante de Deus. Então, dessa maneira, a ira de Deus ela é propiciada, ou seja, ela é satisfeita, ela é aplacada. Né? Então, Jesus paga o preço pelo pecado, e a ira de Deus contra todos esses nossos pecados era desviada e dirigida a Cristo. Então, quando a ira de Deus viria para cima de mim por causa dos meus pecados, ela não cai em cima de mim. Ela é desviada de mim e cai em Cristo naquela cruz. Então, o perdão mediante o sacrifício expiatório de Cristo, ele não é limitado a um grupo específico de pessoas. De fato, ele tem aplicação mundial. Todas as pessoas podem ser alcançadas por esse sacrifício. Porém, as pessoas precisam receber esse sacrifício pela fé. Como nós vemos em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem é que não vai perecer? Quem é que vai ter a vida eterna? É aquele que acreditar em Jesus. Então é aquele que tiver fé. Por que é que Cristo tem esse sacrifício perfeito? Porque ele é o Cordeiro sem pecado. Conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículos 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado para que nós pudéssemos receber essa justiça. Né? Então Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, né? Mas por conta disso nós podemos nos tornar justos diante de Deus. Olha Hebreus capítulo 4, versículo 15. Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Cristo passou por tudo aquilo que nós passamos, mas ele não cometeu pecado algum. Hebreus 7, 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Então, como eu disse, Cristo retira os nossos pecados e nos entrega uma vida desta forma, santa, inculpável, pura e separada dos pecados, né? Separada dos pecadores. Né? Então, é isso que Cristo faz por nós. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, nós lemos assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então o que nós estamos vendo é esse conceito, de que Cristo teve a vida perfeita, e por isso que ele pôde oferecer esse sacrifício que nenhum de nós, nenhum outro ser humano seria capaz. 1 João capítulo 3, versículo 5, vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mais uma passagem que deixa isso claro, né?
Então, para o homem é impossível se livrar definitivamente, pelo seu próprio esforço, dos pecados. Né? É impossível nós ficarmos puros e justos diante de Deus, porque não há o que nós possamos fazer. Né? Eu não tenho como pagar o preço pelos milhares de pecados que eu cometi durante a minha vida, e o sangue de nenhum animal poderia fazer isso também. Então, somente um sacrifício perfeito de um homem que não estivesse contaminado pelo pecado e oferecendo-se a si mesmo em um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício no lugar, em substituição, né, para que nós pudéssemos alcançar essa justificação eterna e eficaz. Né? Somente este sacrifício pode retirar o homem da condenação certa, que virá sobre toda a ofensa cometida contra Deus. Né? Então hoje Deus ainda permite que as pessoas o ofendam, né? Se rebelem contra Ele. Mas no devido tempo Ele vai colocar as coisas todas no lugar. Então o sacrifício de Cristo ele nos reaproxima de Deus. Ó, 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então é esse sacrifício de Cristo que nos cura dos nossos pecados. E Romanos capítulo 5, versículo 10. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. E lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Vocês se lembram daquela imagem que nós vimos no começo, de que o ser humano é pecador, que existe um abismo que é intransponível, que nenhum de nós é capaz de passar para o outro lado, e que do outro lado está Deus. E por causa do pecado nós estamos separados. A única forma de nos reconciliarmos com Deus é através de Cristo Jesus, como aparece aí nessa imagem. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo pode fazer você ultrapassar esse abismo que nos separa de Deus. Então, nós vamos encerrar essa aula hoje por aqui, até para que dê tempo de nós nos prepararmos para o culto. E a ideia é essa. O homem pecador não pode fazer nada para se reconciliar, para se reaproximar de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar esse plano maravilhoso que Deus tem para nós, aceitarmos esse sacrifício que Cristo fez por nós, pagando o preço pelos nossos pecados, e aceitar os méritos da vida dele que ele nos oferece, para que nós possamos ser santos, justos, inculpáveis, perfeitos, para assim podermos entrar na presença de Deus. Então Deus faz tudo por nós. A única coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus, é aceitar e nos colocarmos sob a mão poderosa de Deus. Tá? Que Deus abençoe a todos. Semana que vem nós continuamos esse assunto e vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre essa relação do ser humano com Deus e de que forma, né, que Deus fez para restabelecer esse relacionamento que foi interrompido por causa do pecado. Que Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham uma ótima semana e Deus, assim permitindo, semana que vem nos veremos. Até lá.